Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, bom dia a todos. Hoje, 11 de outubro, temos hoje manifestações em todo o Brasil, tanto norte como nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, com relativamente aqui àquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi julgada agora recente, uma lei que regulamentava a vaquejada no estado do Ceará. E hoje aqui nós temos, aqui em frente à Assembleia Legislativa, centenas de pessoas aqui amantes da vaquejada, aqui que trouxeram seus cavalos, e daqui a pouco, acredito que o nosso presidente aqui em exercício vai recebê-los, e esse movimento está sendo hoje em todo o Brasil, que a vaquejada é o nosso esporte, a nossa cultura e a nossa tradição ao longo de muitos anos. É uma cultura que já começou no Nordeste e hoje está no Brasil todo. Então, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a lei que regulamentava a vaquejada no estado do Ceará, nós entendemos ainda que precisamos verificar com relação à publicação do acordo, que ainda não foi publicado, ainda não tem conhecimento, e que, no meu ponto de vista, a decisão só é válida para o estado do Ceará. Mas, com isso, nós entendemos que ela não torna a vaquejada atividade proibida. Medida, mas, no entanto, abre portas para proibições futuras. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei estadual do estado do Ceará, número 15.299, de 2013, referente à regulamentação das vaquejadas como prática esportiva. A Corte julgou procedente por 6 votos a 5. A ação direta de inconstitucionalidade, número 4.983, pedida pelo Procurador-Geral da República. A decisão do Supremo Tribunal Federal referente à regulamentação da vaquejada no estado do Ceará, no nosso ponto de vista, esse resultado é válido somente para o Ceará, para o estado do Ceará. No entanto, como já disse, ela pode abrir caminhos para permissões ou proibições de eventos do tipo em outros estados, tanto do Nordeste, como do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, etc. Além disso, a votação não proíbe a vaquejada, mas impede que o poder público, de forma direta ou indireta, faça qualquer tipo de regulamentação à prática por considerar isso uma medida inconstitucional e que a medida foi com relativamente ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. A vaquejada, principalmente no Nordeste, ela movimenta durante o ano milhões de reais ou bilhões de reais. Então, é uma prática que emprega milhares de pessoas no Brasil e que, de repente, uma decisão, muitas das vezes, é equivocada, muitas das vezes as pessoas não conhecem a realidade e que verificam que foi 6 a 5. Então, foi uma decisão que não foi por unanimidade, foi desempatada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, e que eu anotei aqui alguma coisa do recurso, ou da decisão aqui do seu voto, quer dizer, sempre haverá os que defendem que vem de longo tempo. Evidentemente, a vaquejada ela vem ao longo de muitos anos e, evidentemente, nós defendemos essa prática. Isso aqui já vem passando de gerações a geração. Se encravou
na cultura do nosso povo. Só um minuto para concluir, senhor presidente. Então, evidentemente, ela está encravada ao longo dos anos, ao longo de décadas e de gerações, na cultura do nosso povo, que hoje não é só o Nordeste, é todo o estado do Brasil. Mas, segundo ela, a cultura se muda, e muitas foram levadas nessa condição até que se houvesse, por outro modo, de ver a vida, não somente do ser humano. Então, a cultura, evidentemente, ela não pode se mudar da maneira que estão querendo mudar. É evidentemente que ela evoluiu e vamos procurar um meio termo para que se possa continuar com essa cultura, com essa cultura que já vem ao longo de gerações e que é a nossa cultura e a nossa tradição. Agora, o que nós não podemos é mudar uma cultura com relativamente ao voto da ministra, porque então nós íamos mudar também a cultura dos indígenas, que atualmente é regida pela Lei 6.001, ainda da década de 60, então vamos mudar a cultura dos índios, dos nossos índios. Então a cultura dos índios, houve uma evolução que antigamente, ao longo dos anos, não tinha escola, já tem, então houve uma evolução, então não se pode mudar uma cultura em um passo de mágica, como a nossa querida ministra, ela pensou no voto dela. Então vamos verificar, mas para finalizar, senhor presidente, nós entendemos que essa decisão ainda, que não ainda observamos ainda, não foi publicado, mas o que nós temos em mente, o que está válido, é somente no estado do Ceará, é que está ainda valendo para essa atividade. Nos outros estados, poderá vir a ser proibido, mas no momento ainda, só o estado do Ceará, que essa decisão é aprovada para o estado do Ceará. Senhor presidente.